Olá pessoal, agora queremos racionalizar os seguintes denominadores. E racionalizar é eliminar essas raízes que estão nos denominadores. Para resolver a letra C, estarei pegando os valores do denominador e colocando o seu conjugado no numerador e no denominador. O conjugado desse valor são os mesmos valores, o que modifica esse sinal era menos passa a ser mais. No numerador, aplicando a distributiva, raiz de 2 vezes raiz de 11, eu copio uma raiz só e multiplico os valores que estão dentro da raiz. 2 vezes o 11 dá 22. Mais com mais dá mais. Raiz de 2 vezes 2, raiz de 2. Resolvendo separadamente, quando não tem nada aqui fora, porque temos o número 1. 1 vezes o 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E assim ficamos com este 2 que multiplica. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então no lugar desta multiplicação eu posso colocar o número 4. Podemos notar que no denominador temos o caso do produto, pois aqui temos um sinal de vezes, da soma pela diferença de dois termos. E a maneira mais fácil de resolver este tipo de questão é pegando o quadrado do primeiro, raiz de 11 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que raiz de 121, que é igual a 11. Então eu já estou deixando aqui o número 11. Fazendo regra de sinal menos com mais, a menos. Agora 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá raiz de 4. E assim ficamos com um 4 que multiplica a raiz quadrada desse 4, que vale 2. E 4 vezes o 2 dá 8. Então aqui, no lugar deste valor elevado ao quadrado, eu posso colocar o número 8. O numerador eu estou copiando, pois não há nada a ser feito. E no denominador temos o 11 menos o 8, que dá 3. E assim está resolvida a letra C. Na letra D, procedendo de maneira semelhante à letra C, eu vou estar multiplicando pelo conjugado do denominador, tanto o numerador quanto o denominador. Até pelo seguinte, eu devo eliminar essa raiz que está no denominador, ok? Então vamos lá, copiando aqui na frente, o conjugado eu mudo esse sinal, era menos, passa a ser mais. Então mais, raiz de 3 sobre 3, estou colocando entre parênteses, pois aqui eu vou estar multiplicando, e o mesmo eu estarei fazendo no denominador. Resumindo o que eu fiz aqui, eu repeti tanto no numerador quanto no denominador o conjugado do denominador, que era menos, os dois são mais. No numerador temos o caso do produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. É a diferença que aqui está desmembrado. Então essa multiplicação eu posso representar dessa forma. Notem que aparece duas vezes. E isso nada mais é que o quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado, que deu 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes raiz de 3 sobre 3 dá 2. Raiz de 3 sobre 3. Mais o quadrado do segundo. A raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Simplificando por 3 e por 3, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Então o segundo ao quadrado, que é raiz de 3 sobre 3, equivale a 1/3. Uma observação aqui, eu devo reduzir os termos semelhantes. Para fazer isso eu tiro o MMC de 3 e de 1, que dá 3. Esse 3 eu divido pelo antigo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2 raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Mais 3 por 3 dá 1, 1 vezes o 1 dá 1. Reduzindo os termos semelhantes, 3 mais 1 dá 4, e assim eu posso falar que ficamos com 4, mais 2 raiz de 3 sobre o 3. Então no lugar desse numerador eu posso colocar 4 mais 2 raiz de 3 sobre o 3. Dividido, agora estarei calculando o denominador. Notem que aqui temos o caso do produto da soma pela diferença de dois termos, os valores são iguais, apenas com esses sinais trocados. E utilizando o processo prático, eu posso falar que eu tenho o quadrado do primeiro menos
o quadrado do segundo. Raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado. E olhem como fica. A raiz de 3 elevado ao quadrado equivale à raiz quadrada de 9. 3 elevado ao quadrado equivale a 9. Raiz quadrada de 9 dá 3 e o denominador continua sendo o número 9. Aqui eu posso simplificar por 3 e por 3 e assim ficamos com 3 dividido por 3 que dá 1 e 9 dividido por 3 que dá 3. Então aqui eu posso colocar 1/3. Agora ajeitando a nossa divisão de fração, aqui tanto o 4 quanto o 2 são múltiplos de 2, então estou colocando 2 em evidência. E daqui a pouco eu falo o porquê disso. 4 dividido por 2 dá 2, mais 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. Quiserem tirar a prova real, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. O denominador 3 eu estou mantendo e tudo isso eu devo dividir por subtração com denominadores diferentes, pois quando não tem nada aqui temos o número 1. MMC de 1 e de 3 dá 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E assim ficamos com 3 menos 1 que dá 2 terços. Então no lugar desta subtração eu posso colocar o 2 terços. Chegamos numa divisão de fração. E na divisão de fração, eu conservo o primeiro. Então, estou conservando aqui 2 terços de 2 mais raiz de 3 vezes o inverso do segundo. O inverso de 2 terços é 3 meios. E aqui está o motivo de deixar o 2 em evidência. Facilita nessa simplificação. Aqui eu posso simplificar o 3 pelo 3 e o 2 pelo 2. E o que nos sobrou foi o resultado, que é 2 mais raiz quadrada de 3.